direta para incentivar os próprios membros a coordenarem ou então participarem dos projetos e também acaba juntando muito essa minha proposta com a questão da atualização do mapa do Drive que a Eduarda mencionou, na questão de usar exemplos de projetos antigos feitos por membros que já não estão mais na empresa e justamente trazer essas informações de volta para tentar adaptar, também ver a questão de como eles montaram os cronogramas justamente para ajudar os membros que vão coordenar ou participar do projeto. E os objetivos da importância, justamente a maior compreensão dos consultores antigos ou novos sobre os serviços oferecidos pela Argos, uma maior confiança ao conduzir reuniões ou coordenar projetos, também uma possibilidade de melhor distribuição de tarefas entre os membros do núcleo, porque quanto mais capacitados os membros, menos vai ficar concentrado em só os membros antigos, por exemplo, então vai ser melhor distribuída essas tarefas, e também uma maior preparação para a realização de tarefas internas e externas. A minha segunda proposta vai acabar se ligando muito com as propostas dos dois candidatos à presidência, que é a realização de mais benches de ações colaborativas com outras DJs, justamente para aumentar essa troca de informações e essa rede de networking do núcleo de projetos e da própria Argos, e seria feita através da manutenção e abertura de novos canais de comunicação com outras DJs e também da participação de outros núcleos nos benches. Eu não entrei muito nos detalhes, porque acabaria sendo uma questão de falar mais com a presidência, realmente, quais seriam as formas de implementar isso, porque não pode ser só uma iniciativa da própria Argos, até porque vai expor a Argos para o externo, então não é só algo interno, e a participação de não somente os projetos nesses benches, e não necessariamente só projetos nesses benches, mas também, por exemplo, a DM Fim e negociação seria uma coisa incrível, uma troca de informações enorme, e obviamente não seriam informações que comprometeriam a competitividade dos serviços da Argos, mas seriam informações, por exemplo, de como gerir projetos, como montar cronogramas, como fazer gestão de tempo, como assumir papéis de liderança, justamente para trocar essas informações importantes, não somente da parte da Argos, dando informações para essas EJs, mas também das EJs dando essas informações para a gente. Então, os objetivos da importância seria realmente a troca de informações cruciais para o melhor funcionamento do núcleo de projetos, com bens sobre resolução de problemas, gestão de tempo e etc. Também vai permitir uma maior exposição do núcleo e da Argos a outras EJs, aumentando o networking e dando maior abertura a futuras parcerias. Por exemplo, se quiséssemos fazer um projeto de dupla nacionalidade, mas precisávamos procurar documentos. Procura de documentos não é um projeto, não é um serviço que a Argos oferece. Então, justamente é desse networking para permitir que outras empresas sintam-se com vontade mesmo de fazer essas parcerias com a Argos num ambiente muito bom. E também permitir uma maior união entre empresas, consultores e núcleos. Minha última proposta é também bastante ligada à minha primeira proposta, mas é mais específica, então decidi fazer separada para não ficar muito grande, que seria a realização de simulações de reuniões diagnósticas com os leads. Basicamente, essas reuniões seriam divididas em dois tipos, uma para pessoa jurídica e outra para pessoa física, onde seriam apresentados os slides usados nas reuniões, também seriam apresentadas perguntas e explicações apresentadas nessas reuniões, também seriam apresentadas como se portar em caso de dúvida ou não saber responder a alguma pergunta feita pelo lead, e também vamos retirar as dúvidas que os consultores possam ter em relação a qualquer natureza das reuniões em si. E justamente vai ser um complemento à capacitação total dos consultores, sejam eles membros novos ou antigos, para realizar esses serviços em si. Também vai permitir que os consultores tenham menos timidez e mais motivação na hora de apresentar os serviços da Argos nas reuniões com os leads, também permitindo maior conhecimento sobre os elementos que compõem as reuniões diagnósticas e uma maior preparação para encarar desafios práticos do cotidiano do núcleo de projetos, porque acaba que reunião é uma coisa que a gente faz direto, então é sempre importante estar treinando, sempre importante estar sabendo mais como fazer para realmente permitir uma maior eficácia e uma maior apresentação da Argos e do núcleo de projetos para esses leads. Bom, agora apresentando o estudo de caso, basicamente foi apresentado para nós como seria conciliar a alta demanda dos membros antigos com a adaptação de consultores novos, e mesmo que seja um estudo de casos, é algo que vai ser enfrentado tanto por essa gestão quanto para as gestões futuras, então é extremamente crucial que sejam implementadas propostas agora
para que no futuro seja mais tranquilo para essas pessoas se adaptarem e também permitir que membros antigos não se sintam tão pressionados. Então, basicamente, é evitar que a sobrecarga e a falta de preparo dos consultores novos vire um grande problema para o núcleo e, consequentemente, afete não somente a produtividade, mas também a própria dinâmica entre os consultores. Como solucionar essa questão? Primeiramente, seria dado uma prioridade para inserir os membros novos na empresa, no sentido de vamos apresentar todos os projetos para eles, seja em reuniões, capacitações, etc., justamente para os membros já ficarem sabendo bastante sobre o que o núcleo de projetos faz, o que a gente faz, quais tipos de projetos fazemos, quais tipos de reuniões fazemos, e justamente para permitir que esses membros consigam, por exemplo, futuramente, apresentar reuniões e saberem responder o que é o projeto em si. Também teria a implementação de um sistema de capacitação para as reuniões com os leads para membros novos. Primeiro, com as simulações que eu apresentei em uma das minhas propostas, depois participariam como membros observadores. Ou seja, primeiramente, os membros novos eles só ficariam mais no off, só realmente aprendendo como funciona, as dinâmicas, as perguntas que a gente tem que fazer, como se portar no geral, e depois eles começariam a ser inseridos nessas reuniões diretas, primeiro só como membros observadores, não precisam apresentar nada, e depois já começando a apresentar, seja auxiliando, ou então, por exemplo, apresentando perguntas, e depois até conduzindo a própria reunião. Também seria feita a criação de uma manual de capacitação, dando prioridade para o ensino das pesquisas prévias e a testação de viabilidade, o que diminuiria as demandas dos membros antigos, porque, apesar de serem tarefas menores, essas tarefas acabam ocupando muito tempo dos membros antigos, então seria dada prioridade para os membros novos justamente para ser realocada essa demanda, para evitar que os membros antigos fiquem muito pressionados para fazer isso, ou então tenham que abrir mão de certos prazos para testar essa viabilidade, ou então para fazer essa pesquisa prévia. Então, seria essa prioridade para ensinar esses membros novos. Também faria uma consulta geral com os membros, com o intuito de se ter uma noção sobre demandas e horários, para saber se é época de provas ou não, como que está a situação, e justamente para ter mais ou menos a noção de se tem muita pressão, muita demanda, como estão se sentindo, e enfim. E, por fim, seria dado uma maior prioridade para as demandas externas, ou seja, para projetos externos que têm prazo, que têm um contrato, mas sem negligenciar as tarefas internas, porque, apesar das tarefas internas serem importantes, elas podem ser adiadas, mesmo que elas façam parte da gestão do núcleo em si, elas podem ser adiadas e será dada essa prioridade justamente às demandas externas que são mais importantes para o núcleo de projetos em si. Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Laura, pela sua apresentação. Vou abrir agora o espaço das suas perguntas. Deixa eu só começar o tempo aqui. Pode falar, Laura. Na verdade, eu queria de novo fazer um comentário elogiando a Laura. Eu fico muito feliz de você se candidatando, porque eu sei bem quanto você ficou refletindo sobre isso, né? A gente discutiu muito sobre essas questões das propostas, você está pensando nisso faz um tempão já. Inclusive, eu poderia falar bastante sobre as propostas, mas eu vou tentar enfim, né, resumir aqui. Eu acho muito interessante essa questão dessa capacitação, né, que você vai dar em relação aos membros novos, que até como disse, agora existe, enfim, que teve a ver com a questão do estudo de casa, né, do pessoal chegando. Então, eu acho que é uma proposta muito boa. Todas essas propostas, na verdade, elas condizem muito também com o que o projeto... Ai, meu Deus, minha dicção tá ótima hoje. Com que projeto está precisando por agora. Então, eu também vejo essa perspectiva de que eu acho que vai ser uma gestão incrível, você vai trazer diversos avanços para o núcleo, essa questão de você também ter já coordenado o projeto, a gente pode ver de perto como é você nessa posição de liderança. Eu acho que justamente isso ainda até aumentou essa certeza de que essa é uma posição que eu acredito que você possa ocupar também. Então, assim, queria parabenizar pela coragem de ter vindo aqui, de ter pensado em tudo isso, enfim, por ter apresentado essas propostas lindamente. Pode falar, Luísa.
só parabenizar também. A gente tem contato com a Laura, no caso, eu e a Laura Barros temos muito contato, tanto com a Laura Arias quanto com o Eduardo, que a gente estuda junto. Então, a gente sabe o esforço de vocês, tanto na faculdade quanto aqui na Argos, e realmente agradecer por você ter se candidatado, porque a gente sabe do seu potencial. E desde o início, não somente por você se chamar Laura e a gente querer muito uma Laura terceira, mas também porque você é uma pessoa muito capaz e eu tenho certeza que você ganhando, Eduardo ganhando, vocês vão tocar o núcleo de projetos como ninguém. Desculpa, desculpa, acontece, tem que ter um legado. Não, tinha que sustentar a piada. Mas eu espero, na verdade, independentemente de quem ganhar, que vocês trabalhem juntas. Não sei como o processo vai ser conduzido, mas parabéns, Laura. Ótimo, gente. Muito obrigado. Bem, com isso, nós concluímos então as candidaturas do primeiro dia da Assembleia do processo eleitoral. Que lindo isso, gente. Ai, todo mundo arrasou muito. Muito obrigado por todas as propostas e todas as apresentações. Vocês realmente mostraram que o futuro da Argos está em boas mãos. Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês aqui presentes também. Agora eu vou dar umas instruções finais para a gente encerrar aqui a nossa reunião de hoje. Então, hoje a gente encerra as apresentações de presidência, vice-presidência, marketing e projetos. Amanhã, no mesmo horário, a gente vai ter, no mesmo horário, 19 horas, atentos, a gente vai ter, então, as apresentações de gestão de pessoas, administrativo, financeiro e negociação. Então, reitero também que, devido à necessidade da divisão da Assembleia em 2 dias, a gente vai ter, então, um adiamento das datas propostas pelo edital, em que a votação ela vai ser iniciada a partir posteriormente, né, da segunda Assembleia Geral, segunda parte da Assembleia. Então, e ela vai ficar aberta até quinta-feira. A gente vai estipular certinho um horário, conforme a gente tiver arranjado ali com as meninas de marketing. Mas, enfim, e a votação é uma demanda obrigatória, então, tipo assim, leva menos de 2 minutos e vocês vão poder votar num candidato ou votar nulo também. E, bem, vejo vocês amanhã neste mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Muito obrigado a todos pela presença de vocês. Um beijo no coração e vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.